considera uma pessoa interessante? E afinal de contas, o que é ser interessante? Como você pode ter conversas mais interessantes? Pois é, esse tema interessância é o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu tenho vários clientes que me procuram dizendo que gostariam de ser mais interessantes e conseguir travar conversas mais bacanas com os outros, ter o que conversar, ter o que oferecer, o outro olhar pra você e falar: nossa, você é muito interessante. E afinal de contas, o que significa isso? Como que a gente sabe se a gente é interessante ou não? A primeira ideia sobre ser interessante é uma pessoa que tem múltiplos interesses. Então, o que provoca o quê? Interesse em você. Para ser mais interessante, é razoável pensar que se você começar a explorar os seus diversos interesses, estudando, fazendo hobbies, indo realmente atrás, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, ou seja, que desperta o interesse no outro. Anda fazendo isso? Você anda indo atrás das coisas que você gosta de fato? Ou você gosta de uma porção de coisas e deixa pra amanhã, deixa pra depois? Fala a verdade. Outra coisa que te faz ser uma pessoa mais interessante aos olhos do outro é você ter algum interesse peculiar. Sabe, diferentão? Alguma coisa diferente que você gosta e todo mundo fala: nossa, mas que pessoa diferente. Você estuda javanês. Existe essa língua, javanês? Não sei nem se existe. Você estuda chinês. Mas pra quê? Pro trabalho? Você estuda chinês? Não, eu estudo chinês. Eu gosto, eu quero conhecer mais. Não é bacana quando você conhece uma pessoa assim, diferente? Eu acho que eu nunca conheci. Mas não adianta você fazer uma coisa diferentona, você precisa contar pros outros. Então, se você trava uma conversa, você pode contar ali casualmente: por acaso eu estudo esse tema e tudo mais. Não tô falando pra você ser aquele ser humano que só fala de si mesmo. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, como isso não é interessante. O que mais as pessoas interessantes fazem? Elas sabem o que tá acontecendo no mundo, elas estão sabendo o que tá acontecendo, elas sabem sobre diversos assuntos, elas são informadas. Uma pessoa que fica só na toca, que fica só em casa, que não sabe sobre nada, ela não tem nem o que conversar. Isso é uma coisa muito chata, é uma pessoa que realmente fica desinteressante aos olhos dos outros. Outra coisa que é bem desinteressante, você só quer falar mal das pessoas. Quer dizer, algumas pessoas adoram, eu acho isso maravilhoso. Mas em geral, você saber mais sobre ideias do que sobre fofocas te torna uma pessoa muito mais interessante. Ter boas histórias para contar, né? Para isso é importante você ter um pouco de memória, você saber aquele causo que você vai contar pro outro, a pessoa vai ficar interessada em você. Isso mostra que você tem o que oferecer, sabe? Você tem uma generosidade, um conteúdo para passar pro outro. E isso também é o que? Interessante. Quantas vezes eu falei interessante nesse vídeo, não é mesmo? Conte você aí e quem acertar ganha um brinde. Mentira, não ganha nada. E aí, uma coisa que é quase uma dica de etiqueta: você quer ser percebido dessa forma, então por favor não mexa no celular enquanto você está falando com a outra pessoa. É feio, não é bacana. Você não demonstra interesse no outro e isso quebra a sua conexão numa conversa. Diquinha maravilhosa para você parecer mais interessante: faça a sua lição de casa, dê uma pesquisadinha, aquele Google de 5 minutos para saber quem é, afinal de contas, a pessoa que você vai encontrar hoje. Se isso for possível, é maravilhoso, porque você consegue entender o que agrada aquele ser humaninho que você vai encontrar e consegue puxar assunto. Isso vai deixar a sua conversa 1000 vezes melhor. Eu não sei se você notou, mas até aqui tudo que eu falei tem a ver um pouco com o outro. Então você vai cultivar as coisas que você gosta, você vai atrás de saber um pouco mais sobre o outro, porque a grande graça de você parecer interessante e de você se tornar uma pessoa interessante é você saber ouvir. É praticar o que no coach a gente chama de escuta ativa. É a capacidade de realmente escutar o que o outro está falando, sem ficar pensando já o que você quer retrucar, o que você quer fazer. E na prática, muitas vezes a gente não faz isso. A gente está conversando já querendo pegar o nosso ponto de vista e colocar em cima. Se você não escuta, você não aprende. Inclusive, você não aprende sobre o outro. E isso é ser muito desinteressante, porque você não consegue se engajar verdadeiramente numa conversa. Você não está ouvindo. Você está tendo um monólogo, você não está tendo um diálogo. Então você que quer ser mais interessante, eu convido a começar a praticar essa semana a escuta ativa. Começar a pensar um pouco se você está realmente escutando o que o mundo está dizendo, o que as pessoas estão te dizendo. Absorvendo as histórias que estão aí no seu cotidiano, sua crônica cotidiana, que está aí te dando um monte de informação, muita coisa de fato interessante que você pode aplicar na sua vida e nas suas próximas conversas. E por fim, trabalhe essa autoestima, porque muitas pessoas são mega interessantes e ficam achando que não são, porque a autoestima está na chão. Eu espero que você tenha achado o que desse vídeo? Interessante. E que você volte aqui sempre no canal. Me siga. Olá. Você gostaria de dominar a arte da conquista, saber tudo sobre paquera e sedução? Se sua resposta for sim, acesse o link que está na descrição do vídeo, ou o link no primeiro comentário.